Em 1850, Gustav Kirchhoff e também Robert Bunsen, eles fizeram uma descoberta muito interessante lá nos laboratórios na Alemanha. Eles perceberam que elementos químicos possuem uma espécie de uma digital, de um RG que caracteriza eles. É a emissão de luz. Ou seja, se a gente pega um determinado elemento químico e fornece energia para ele ao ponto dele liberar luz, ele vai liberar determinados comprimentos de onda dentro do espectro visível. E isso é algo muito interessante porque é uma forma da gente conseguir interpretar um determinado composto. Por quê? Porque um composto ele vai ser formado por diversos átomos. E conforme há a liberação dessa luz, a gente pode determinar quais átomos que compõem aquela substância. Dessa forma, tornou-se possível fazer análises bastante específicas de substâncias desconhecidas. Então, se você tinha ali um novo mineral descoberto e você fazia uma análise de como ele liberava luz quando fornecia-se energia, era possível determinar os elementos químicos que compunham aquele mineral. E, obviamente, também existe o processo oposto, que é o quê? É o processo de absorção de energia. Então, também os elementos químicos, eles podem absorver energia e dessa forma eles não vão liberar certos comprimentos de onda quando você está fornecendo isso. Então, quando são analisadas as linhas espectrais, é possível ver que, se nós estamos analisando a linha espectral de emissão, nós vamos ter uma faixa preta com pequenas linhas separadas indicando determinados comprimentos de onda. Em outras palavras, determinadas cores que se apresentam dentro do nosso espectro visível. Se fazemos análise da faixa de absorção, nós vamos ter ali o espectro visível e faixas pretas, indicando exatamente aonde a energia foi absorvida, ou seja, não há liberação de luz ali. Então, essas são formas bastante específicas de determinar elementos químicos que existem em substâncias desconhecidas. E a princípio, então, essa técnica era utilizada para estudar substâncias que a gente tinha aqui em contato. Só que houve uma outra descoberta que foi muito interessante e que fez com que as linhas espectrais se tornassem grandes aliadas do estudo da natureza. E essa grande descoberta foi que, se em telescópios acoplasse alguns espectrógrafos, era possível fazer a análise da composição de corpos celestes. Então, quando se apontava um telescópio na direção, por exemplo, de uma estrela, era possível analisar, baseado na luz que ela liberava, quais os possíveis elementos químicos que ali se encontravam. E não é à toa que, por exemplo, o hélio tem esse nome. Por quê? Porque quando se aponta na direção do Sol um telescópio acoplado a ele um espectrógrafo, é possível ver ali a emissão de algumas linhas muito específicas, que são linhas essas que caracterizam o hélio aqui na Terra. Então, sabe-se que na atmosfera do Sol há uma grande liberação de hélio, assim como também é possível ver uma grande liberação de hidrogênio. Só que existe o seguinte fato: quando analisamos estrelas, em geral, você vai ter sempre hidrogênio e hélio ali sendo liberado. Só que, em algumas faixas, é possível notar que existem outros comprimentos de onda também sendo liberados. E isso indica, então, que existe ali a formação de outros elementos químicos.
podendo ser hélio, podendo ser lítio, podendo ser até ferro. Então você tem ali esses comprimentos de onda dentro de uma determinada faixa para a gente analisar então esses elementos químicos. E obviamente, quando você faz a análise desses elementos químicos, também é possível fazer a análise em busca de substâncias, como era feito aqui também na Terra. Por esse motivo, torna-se fácil hoje a gente determinar como que é a atmosfera, por exemplo, dos planetas vizinhos nossos aqui. Como, por exemplo, Júpiter, que é um planeta gasoso, o maior planeta gasoso do Sistema Solar. Ele possui 80% basicamente da atmosfera dele sendo feita de hidrogênio, quase 20% de hélio, mas algumas porcentagens em quantidades bem pequenas, você percebe ali a emissão de luz para certos elementos que levam à composição de substâncias. E, fazendo a análise das linhas espectrais, é possível determinar que existem gases como, por exemplo, metano, amônia e até mesmo moléculas de água em quantidades bastante pequenas. Então, da análise da luz que é emitida por esses corpos ou que bate e reflete, uma vez que, por exemplo, Júpiter não tem luz própria, mas a gente analisa a luz refletida nele, chega até nós e fazemos então a análise das linhas espectrais e determinamos então essas moléculas desses gases. Então observem como a análise da luz que um determinado corpo emite indica como ele é composto, uma vez que cada elemento químico possui uma linha espectral específica. E isso foi uma revolução na ciência. Conseguir entender, então, que existem formas diferentes de analisar um elemento químico que não seja somente baseado no número de prótons. Pessoal, muito obrigado por terem visto esse vídeo. Peço, se for possível, que vocês dêem um like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também clica lá no sininho para que você sempre receba novas notificações de vídeos científicos como esse daqui. Se for possível, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam desenvolver um pouco mais o conhecimento científico. E falando em desenvolver o conhecimento científico, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de livros que pode ajudar você ou uma outra pessoa a desenvolver um conhecimento científico mais rebuscado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.